Olá, humanos! Ubuntu pra você! Renato de Paula aqui. Nós estamos começando. É sempre um novo começo. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar vivo e de poder produzir para o reino. Esse podcast sempre vai ser com esse objetivo, de mostrar que a gente pode, de várias formas, fazer a missão de Cristo aqui na Terra e justificar o ar que respiramos. Hoje eu estou feliz demais, eu pretendo trazer para vocês aqui toda semana um conteúdo novo relacionado à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida. Hoje, por um acaso, nós estamos na semana do sono. Como é que está a sua qualidade de sono? Como é que está a sua qualidade de alimentação? Você sabe o que é comer bem? Como é que está a sua qualidade de relacionamentos? Você está mantendo quem acende a sua chama ou está mantendo por perto quem joga água na sua chama? Está escolhendo bem com quem você anda? Tem gente que diz que nós somos a influência das 3, 4 pessoas mais importantes das nossas vidas, das nossas influências. Eu vou perguntar isso aqui para o meu entrevistado. Quais são as 3 pessoas referências para ele? Nós vamos trazer sempre para você dicas, mas dicas práticas, baseada na ciência e baseada em Cristo. Ciência porque essa é a minha formação. Eu trabalho com neurociência, sou um fisioterapeuta e tenho que trazer para vocês divulgação científica. E a base cristã é a minha herança familiar. Abro o sorriso quando eu falo familiar, porque hoje o programa número 1 é um programa familiar. Eu tenho o prazer, o privilégio, a honra de trazer o meu herói, a pessoa que eu imito na vida, meu pai, Ottoni de Paula Pai. Paizão, que bom te ter aqui. Que legal, dá pra bater a mão assim? Bate, Dá? claro que Aí. já deu. Aê! Que bom. Ubuntu quer dizer sou porque nós somos. Isso serve muito para a relação minha com meu pai. Pai, eu sou porque nós somos. Com certeza. E assim sucessivamente, né? Fazendo Ubuntus por aí afora. Que bom. Obrigado, meu filho. Eu tenho o prazer de ter um filho como este. Vocês lembram da escolinha do professor Raimundo? O professor Raimundo tinha um filho que sabia de tudo. Não é? Ele perguntava aos alunos, os alunos não sabiam responder, mas sempre entrava um filho que ele dizia, e ele respondia certo todas as perguntas, e o professor Raimundo dizia assim, eu queria ter um filho igual a esse. Eu não queria, eu tenho. Renato de Paula, que legal. Obrigado, muito obrigado, meu filho, parabéns aí por essa iniciativa e o privilégio de ser o primeiro entrevistado seu nesta oportunidade. Deus te abençoe e vai te abençoar, com certeza. Obrigado, tenha abençoado. A gente vai estar sempre na companhia de uma nova figura aqui toda semana e sempre acompanhado, talvez apareçam mais, da Clarinha, tá aqui, ó, Clarinha linda, e a Vitória. Vitória! São os nomes que a gente deu aqui às bonecas, é uma arte de uma artesã. Pai, eu lembro do senhor Sim. sendo a minha referência de criatividade. O senhor lembra? E na minha formação como cientista, eu falava isso no laboratório. Quando as pessoas vinham me perguntar, como é que você pensou nisso? Como é que você teve essa ideia? Eu citava, meu pai chegava da rua com o bambu que ele achou. Aquele bambu a gente não tinha ideia, eu tinha 3, 4, 5 anos. Um toco, um pau, toco. Um pedaço de árvore. E semana após semana, meu pai simplesmente construía uma obra de arte a partir daquilo que ia pro lixo. É de uma criatividade. E era lindo, porque demorava, ele estudou que verniz botar, como fazer aquilo preservar, como não deixar o cupim comer. E hoje eu lembrei disso de novo. Quando eu ganhei essa boneca do meu amigo Rafael Pisciani. Artesanato. Um artesanato lindo.
Será que as pessoas estão percebendo o detalhe? O detalhe é que essa aqui é amputada da perna direita. É. A Vitória. Ali. Então é proposital. É. Eu trabalho a vida inteira e tudo que eu sei eu devo a eles, que são os meus pacientes. É. E muitos dos meus pacientes são deficientes físicos. E eu fiquei muito feliz que a Sônia, que é uma artista, uma artesã, que hoje é uma profissão regulamentada. Sem dúvida. Não está mais naquelas feirinhas de rua, são dignificadas hoje. E está tendo no Rio uma grande feira de artesãos. E eu encontrei a Sônia novamente e adquiri essa boneca linda aqui, a Clarinha. E o nosso secretário, meu amigo Rafael Pisciani, me deu aquela ali. A Clarinha na cadeira de roda. A Clarinha está na cadeira de roda aqui. É. E a Vitória está ali, em pé, com a muletinha do lado. E é uma tentativa de colocar o que a gente chama de inclusão reversa. Sim. Esse programa é feito para o PCD. Quem não é PCD pode vir também. A ideia é essa, que os lugares que quando é feito com acessibilidade, com inclusão, todos entram. É verdade. Todos entram. E aqui é um lugar que todos entram. Filho, Pai, eu quero louvar a Deus pela tua vida, por essa dedicação sua ao pessoal PCD. Interessante que quando a gente passa a amar, a apaixonar por um propósito, por um projeto, parece que as coisas nos perseguem. Viemos agora fazer esse podcast e estava ali fora uma pessoa, um cadeirante. Ontem eu fui ao médico e encontrei uma atleta de 82 anos, uma senhora que em mar aberto ela nada 3.200 metros. Em mar aberto, 82 anos. é muita coisa. E essas coisas no dia a dia, quando a gente se encontra, eu tenho que falar sobre você, eu tenho que falar de você, e ter um carinho maior, não é, ao pessoal PCDs e à terceira idade, Perfeito. porque você é uma pessoa apaixonada nisso, e nós estamos vivendo um momento áureo em que o mundo todo, de alguma forma, está acordando, está abraçando o esporte, por exemplo, né, para pessoas com dificuldades, as pessoas PCDs, e você tem tido essa inspiração. Eu quero parabenizar você, Deus te abençoe, e isso está impregnado também no meu dia a dia. Obrigado, pai. E também vem lá da infância, né? As memórias que a primeira convivência que eu tive com uma pessoa com deficiência foi uma pessoa de muito sucesso, poder e dinheiro, que foi o Eliel Rosa. Quem é antigo aqui vai lembrar. É. E o Eliel Rosa Era um cantor evangélico. não tinha bullying, não tinha essa figura hoje da vitimização em excesso que a gente tem. Então ele era tratado como qualquer um de nós. Óbvio que tinha as brincadeiras, né, que hoje a gente evita fazer, mas a harmonia e a presença dele nunca foi vitimizada. Com certeza. Nunca foi um olhar de pena, pai. E essa característica que eu herdei, talvez nesse ambiente familiar, de ter uma pessoa com deficiência no nosso dia a dia, nunca me fez ter um olhar de pena pro PCD, Certo. e sim de respeito. Respeito. Direito que eles têm que adquirir. Infelizmente, a sociedade não tem esse olhar, ainda olha com pena, com pieguice. A sociedade brasileira, porque é diferente lá fora. Você lembra do Eliel Rosa? Eu lembro, Eliel Rosa foi um cantor evangélico de 80 centímetros Nanismo, apenas. né? A gente chamava de anão na época. É. Nanismo. Só que ele não andava, né? Uhum. Sapatinho de crochê pequenininho. Pequenininho. E ele ia nas igrejas para cantar. Que voz! Que voz! E- Você vai aí no YouTube, você vai ver, procura cantor Eliel Rosa, né? E ele era transportado no colo por alguém e ele sentava no púlpito. Em vez de ficar atrás do púlpito, ele sentava, dava o recado dele, cantava. E você talvez não saiba, o Eliel Rosa, além de ser cantor evangélico, ele era ouriver.
Ele fazia joias de ouro, em joalheria famosa. Então, quer dizer, essas pessoas sempre existiram, mas a valorização delas me parece que está sendo despertada nas últimas décadas aí, porque realmente, infelizmente, sempre foram discriminadas. A gente tem uma capacidade no cérebro de ignorar o que não é parecido com a gente. Então, quando eu quero comprar um carro da Fiat azul, eu começo a ver um montão de carro da Fiat azul. Quando a minha esposa está grávida, eu vejo um montão de mulher grávida. Quando eu tenho gêmeos, um montão, ou seja, sempre existiram. Só que o nosso olhar desviava para eles. Hoje, a pessoa com deficiência, a pessoa com doença rara, na minha vida já faz parte da rotina e da do senhor já faz parte. E o que a gente quer é que, com a educação, com a comunicação, mais gente comecem a reparar nessas pessoas e elas não sejam invisíveis, principalmente nos seus direitos civis. Paizão, mas aqui o senhor tá para falar do senhor. Eu quero que o meu público te descubra, tá? Ele tem muitas titulações. É pai, é esposo, é bom tio, é bom irmão, foi um excelente filho para o meu avô. Além disso, é jornalista. Além disso, foi vereador. Além disso, é um homem do seu tempo. Atualmente deputado estadual eleito da cidade, do estado. Do Rio de Janeiro. Que orgulho que eu falo isso, do Rio de Janeiro. Paizão, me diz aí um pouquinho de como o senhor chegou até aqui. Calma, a gente vai chegar lá no fim, tá, dessa história, mas eu preciso da base dessa história. O senhor teve muitos irmãos. Eu quero que o senhor fale deles, mas eu acho que tu já falou em outros locais. E no fim, eu quero que o senhor destaque a importância de ter sido caçula na sua formação. Ter visto e aprendido com aquelas mulheres fortes, só tem mulher forte na sua família, e os seus irmãos fortes da sua família. Como é que foi isso? Ter sido um caçula na família de quantos irmãos? 12 irmãos, né? 12 irmãos, 6 homens e 6 mulheres. E nós sempre tivemos uma boa educação. Nosso pai, meu pai, o seu avô, nunca entrou numa escola, mas era um erudito. Era um leitor voraz. Era um erudito, compositor musical. Se você ouvir e ver as letras que papai compunha, você vai ver palavras ali que até hoje talvez muitos não conhecem, mas ele buscava o conhecimento sem ter ido numa escola, sofrendo muito. Papai talvez fosse a segunda geração pós ventre livre, não é? E mais cedo já optou pela fé, tornando-se um evangélico, não é? E, consequentemente, mais tarde, pastor evangélico, sofrendo muito no interior do Espírito Santo, do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e nos criou, claro, tendo uma visão muito realista da vida, através da fé. E esses 12 filhos, os 6 filhos homens, 5 foram ordenados ao ministério da palavra, pastores. Obadias, Otoniel, Osiel, Oséias e Otone. Só o Onésimo que ficou de fora, que não foi ordenado a pastor. Mas como surgiu isso? Foi a criação que ele nos deu, nos dando dignidade, não é? Talvez a pobreza tínhamos, né? Muita dificuldade na vida. Era a história do angu, né? Angu todos os dias, angu no almoço, angu na janta. É difícil pra gente acreditar nisso. Angu, quando o angu era duro, se de manhã sobrava, partia o angu, fritava, era o nosso pão, não é? Você já imaginou uma criança levar um angu frito para a escola como merenda escolar? Hoje a gente tem essa realidade. Infelizmente, o Rio ainda é muito desigual, né, pai? Sem dúvida. O estado do Rio ainda é muito desigual.
ainda se formos olhar para o Nordeste, então aí que a gente vai Aí encontrar mais ainda. Mas é fora da nossa realidade, cidade do Rio de Janeiro, né? Onde as escolas têm merenda hoje em dia, onde talvez a alimentação seja precária em casa, mas tem um lugar para se alimentar. Não, e os pais fazem questão de matricular os filhos para ter essa oportunidade de alimentar os seus filhos na escola. E essa, pai, característica, né? Esse ethos, esse caráter que talvez a fome, a escassez lhe deu. Hoje, papai tem uma realidade financeira, não hoje, porque é deputado não, desde que passou no concurso público, desde que foi funcionário público, conseguiu uma realidade financeira que, em algum momento, o constrange. A gente vai comprar algo caro que ele pode comprar. E eu sinto, a gente já conversou, né? Ele, filho, eu posso pagar, mas a gente precisa ou voar de primeira classe, ou comprar um apartamento melhor. Eu falo, pai, a gente precisa sim, a gente pode. E quando eu falo a gente pode, é porque eu sei que nós estamos sendo observados. A maioria, talvez, com crítica, porque é do ser humano, mas muitas pessoas poderão ter na nossa história e na sua história, de quem partiu o angu, uma história de superação. Interessante, Renato, agora deputado, não é? Eu acordo cedo, faço um arroz, faço a comida e levo a comida pro... Como sempre fez na vida. Como eu sempre fiz. Isso é bom. Mamãe me falou isso. Papai tá aí? Tá cozinhando. Ah, eu fiquei tão feliz. Então ele continua sendo o Ottoni de Paula, continua sendo o pai que sempre foi. Com dinheiro no bolso para ir no restaurante para comer. Né? Mas se eu comprei um produto em casa para fazer a comida, por que eu vou deixar de fazer? Então eu faço a comida de manhã cedo, coloco na quentinha e levo para a Alerj, e momentos antes do plenário, por volta de meio-dia, 1h, a gente senta. Interessante que isso está servindo de exemplo. Pro gabinete. Pro gabinete todo mundo está levando. Tá todo mundo levando. E a gente sabe perfeitamente que comer fora hoje em dia, né, despende um custo que muitas das vezes algumas pessoas não têm. Então, é bom, gente. Isso a vida nos ensinou. Aí eu tô ao lado do rapaz que dirige para mim, né? Ao lado do rapaz que faz a minha filmagem, mas eu tô volta e meia, eles estão aprendendo comigo. E eu estou ensinando. Eu costumo dizer, meu filho, esta vida só nos é interessante se nós dedicarmos a ensinar a alguém, não é, algo que possa ser produtivo na vida deles. É isso que eu tenho feito. Não é? Procuro, de todas as formas, ensinar aquilo que eu aprendi e fazer as pessoas felizes. Eu fico feliz quando eu vejo alguém que está do meu lado feliz. Ubuntu na prática! Paizão, então a gente está no mês das mulheres, né? A importância delas está sendo cada vez mais ressaltada, a importância de educar o mundo masculino do que é importunação sexual, do que é assédio, que as mulheres devem ser respeitadas. Há diferença, sim, e direitos são os mesmos. As diferenças, elas, na verdade, dão mais beleza à nossa sociedade, elas têm que ser respeitadas. E eu acho que ser criado por irmãs, eu não fui. Eu não tenho irmã. Deve ser algo diferente. Eu queria que o senhor falasse da avó Doraci, que é minha avó, né? Que o senhor contasse um pouquinho da importância dela na sua vida. Todo mundo dizia que ela te mimava, comparado aos outros, né? E a importância das suas irmãs, das mulheres da sua vida. Eu fui caçula, né? Fui o último, diz que é a raspa do tacho. Depois de mim teve meninas, né? Mas homem, eu fui a raspa do tacho. E existe isso é normal, né? O pai e a mãe paparicar o filho mais novo. E eu era chamado de Toninho. Mas desde cedo, Renato,
no trabalho, na responsabilidade. Eu comecei a trabalhar com 12, 14 anos, não é? Quando não havia a preocupação de legislar, né, para tirar a criança da força de trabalho, ou o adolescente, o jovem. Trabalhava com o quê? 12 anos? Eu já fui de tudo, eu fui camelô, não é? Camelô mais adulto. Não, em adolescente, camelô. De quê? Camela vendia o quê? Não, eu carregava uma maleta e nessa maleta tinha tudo. Tinha linha, tinha agulha, tinha botão, tinha fechiclé. Era uma lojinha nessa... Como é que você faz me lembrar essas coisas? Isso me emociona. Esse é o Ubuntu, vamos lá. Eu pegava aquela malinha e saía, não é? E quando eu chegava na casa ou no bairro, as pessoas sabiam que ali tinha alguma coisa, naquela mala tinha alguma coisa que poderia ser útil à dona de casa e vendia. E aquilo, e outra coisa, o lucro era dividido com os pais. Era. Se ganhou R$10 de lucro, 5 é para casa e você fica com 5. Fruto do seu suor. Se ganhou R$100, 50 é para casa, porque você tem cama, comida, abrigo e não vai pagar nada por isso. Não é o que eu faço com vocês. Hoje mudou. Hoje mudou. Hoje mudou, gente. Hoje o pai se mata para que o filho tenha boa vida, infelizmente. Ou felizmente, quem pode fazer, Quem pode fazer. E a maioria está aí se matando mesmo. Sem dúvida. Infelizmente, a sua história, pai, ela é a exceção. Né? De ter galgado o sucesso, de ter saído de uma família sem educação formal e ainda assim ter chegado aonde chegou. Mas eu acho que isso não aconteceria, e eu não quero espiritualizar não, se não fosse a liturgia, a ética cristã. O comportamento. O senhor disse que vovô não era crente, né? Como é que foi isso? O senhor tem um relato de como ele se converteu, como mudou a família? Porque eu acho que a partir dele a família de Paula mudou. Com certeza. Como inteiro. Meu pai, seu avô, ele, aos 17 anos, ele professou a fé evangélica, né? Cristã. Ele era católico. Ele contava que na igreja católica ele era tão religioso. Isso acontece com muitos, né? Quando ele entrava na igreja, o santo se dobrava a ele. Se reverenciava ele, e ele ali se sentia bem. Mas um dia ele ouviu os crentes. Ele era de uma época que dizia que os crentes andavam igual largatixa na parede. Por quê? Porque, para os crentes não serem... o povo não simpatizar com os crentes da época... Eles inventavam história folclórica. Entendi. Não vai não, porque se você for, você vai começar a dar igual lagartixa na parede. Agora imagina que tempo é esse. Mas um dia ele ouviu, né? Ele ia sair para cometer um crime. Havia na fazenda que ele trabalhava nada, ele era tido como, vivia em semi-escravidão, não é? Um sujeito que todos os dias dava uma coça nele, batia nele. Zé Baiano? Zé Baiano! Oh, eu lembro. Você já ouviu essa história? Eu lembro. Zé Baiano! O diabo colocou na cabeça dele, porque isso tudo aí é ele que coloca. Vai lá, você quer parar de apanhar? Mata o Zé Baiano! Mata! Ele comprou a peixeira e foi sangrar o Zé Baiano. Matar o Zé Baiano. Mas ele passou na porta de uma igreja evangélica, ouviu um pastor pregando, curiosamente entrou e percebeu, isso não é ladainha, isso não é reza. Aí lembrou, disseram que tem uns crentes aqui, vou ver. Ele sentou, ouviu a palavra entrou no coração, ele se converteu. Então aí é a base de tudo, é o começo de tudo. Papai nos criou todos os dias lendo a Bíblia Sagrada. Todos os dias. Eu peguei
a raspa do tacho, mas se eu não chegasse com o versículo decorado... Ele dizia, entra pro quarto e me traga um capítulo tal decorado. E a gente ia para lá e vinha, e ele sabia, já tinha lido a Bíblia várias vezes, aonde faltava até uma vírgula. E dizia, você errou, volta, decora de novo. Aí, graças a Deus, ele nunca pediu o Salmo 119, que é o salmo mais antigo, mais longo da Bíblia, né? Mas fomos criados assim, no culto doméstico, e isso nos formou o nosso caráter, a educação, não é? Eu não podia chegar, como eu ensinei vocês também, não podia chegar com nada estranho dentro de casa, sem saber a origem, não é? Até um episódio que o teu irmão, deputado federal, Otônio de Paula... Beijo, mano, te amo. Ele conta até hoje que um dia chegou em casa com a borracha. Veio da escola, chegou com a borracha. E a mãe perguntou, que borracha é essa? Falou, é do fulano que me deu. Te deu mesmo? Ela foi na escola e descobriu que aquela borracha tinha sumido de um aluno. Aí ela fez devolver a borracha e ainda levou um puxão de orelha, possivelmente, né? Então, a nossa criação, o que recebemos dos nossos pais, é o que você e o Renato e o Júnior foram criados. As pessoas começam a imaginar e até elogiar. Meu Deus, você é muito feliz com os seus filhos. Um é deputado federal, uma pessoa digna, séria, que tem trabalhado, dado prova de que é possível militar, ser na política um representante com dignidade e sem fazer falcatrua, coisas erradas. Está lá, deputado Otônio de Paula, meu filho. E vem você aí na área da saúde, fazendo um trabalho sério. E eu só tenho que louvar a Deus pela vida de vocês. Mas, na realidade, foi o Senhor, foi Deus que nos deu esta possibilidade de criar você e teu irmão no temor do Senhor, que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, cria teus filhos assim, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho, né, não se desviará dele. Amém. O segredo é isso aí. Outro segredo que eu aprendi, e hoje ainda eu me impressiono com essas heranças, é a aposta no trabalho, a aposta no fazer. Nós temos uma casa de praia hoje, o papai já pode hoje ter esse privilégio, ele não para. Cuida do jardim, cuida do telhado, cuida... Eu vou tentar, né, quando ele ficar mais velho, botar na justiça para tentar controlar ele por lei. Imagina um velho de 90 anos subindo, porque ele vai subir, já tem 70, sobe no telhado para trocar o que tem que ser feito, ele não para, é um trabalhador incansável. E hoje, herdando isso, né, a minha história diz isso, o quanto eu amo trabalhar, como eu gosto, sou incansável, inquieto. E papai é esse exemplo. Tem uma história, pai, que eu não vivi, Júnior viveu mais, da época que o senhor precisou ter 2 empregos. Já estava concursado, mas não era um suficiente para o senhor e mamãe sustentar o lar. E vocês foram... O senhor foi camelô pela 2ª vez, né? Já tinha experiência, vendedor de bugigangas, e agora foi vender tênis Montreal. Como é que foi essa fase? A história é a seguinte, eu era funcionário da Câmara Municipal, como a minha esposa também, não é? E passamos um momento muito difícil no serviço público e necessitávamos melhorar a nossa renda em construção daquela casa, por sinal, na ocasião era melhor, foi depois de construída a melhor casa do bairro, Botafogo, em Nova Iguaçu, não é? Então, em razão da... Beijo, Nova Iguaçu! Bairro Botafogo, Carmari, Parque Flora, Posse, Santa Rita, Miguel Couto,
Vila de Cava! Essa é a nossa origem. Então, quando precisamos melhorar a renda, a minha esposa assessorava um vereador que foi nomeado secretário de Desenvolvimento Social. E ela, claro, conseguiu 2 crachás de camelô, Otone de Paula, né, camelô, e Fátima de Paula camelô. Então nós tínhamos 2 turnos na Câmara. Ela, pela manhã, eu saía, ia para a Câmara, e ela tomava conta de uma barraca na Central do Brasil, eu rendia ela ia para e vice-versa, né? Para vender tênis. Silvio Santos lá anunciando Tênis Montreal. Olá! Tênis Montreal! E aquilo foi uma febre. Nós vendíamos quase 100 tênis por dia. Meu Deus. Porque era a propaganda do momento e vendíamos muito. Foi a razão pela qual conseguimos terminar a casa onde você passou a sua infância e adolescência. Conseguiu pagar meu ensino privado. Meu Deus, não Instituto conta, Brasil, não. Olavo Bilac. Isso. Eu tive a melhor. Hoje eu sou fruto desse esforço. É só gratidão. Eu já sei porque eu já te conheço muito. Eu acho que isso significa e representa muito um versículo que o senhor carrega como seu versículo predileto. O senhor lembra? Será que vai ser o que eu estou pensando? Lembro. Foi o versículo que o senhor falou? Na posse? Na posse. Então eu vou acertar. E na eleição... Fala olhando para eles aqui. E na eleição do novo presidente da LERJ. O conselho que o senhor deu para o presidente Bacelar. Que não é meu, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há ciência. Olha aí, doutor Renato. Não há ciência, não há sabedoria alguma, né? Então, se você tem que fazer alguma coisa, meu filho, de produtivo, faz agora. Porque depois não vai ter condições de fazer. Eclesiastes 9, 10. Alô, coach! Alô, você que acha que está inventando foco, que está inventando disciplina, que está inventando determinação, tá na Bíblia. Tá aconselhando? Tá na Bíblia, é só ler. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz. Conforme as tuas forças. Quer dizer, não faz além e nem menos. É isso. Faz conforme a tua capacidade. Porque na sepultura, no além, na eternidade, não há obra, nem ciência, nem sabedoria, nem coisa alguma. Sabe por que não há? Porque já está tudo pronto. Aleluia. Já está tudo pronto. Porque Deus fez tudo. É isso aí. O Pai já fez. O Pai já fez. E a gente está hoje, né, falando de qualidade de vida também, falando de melhor escolha. Eu sou um triatleta amador. Você já foi me ver competir. Né? Eu nado, pedalo e corro, não faço nada bem, mas eu faço conforme as minhas forças, meu pai. Dia 17 de abril eu tô fazendo um Ironman lá em Florianópolis. Você nem sabe disso ainda. Vou viajar para fazer uma nova prova agora, minha primeira fora do Rio. Eu não tenho que fazer um grande treino e nem fazer o menor treino. Eu tenho que fazer treinos de maneira constante. É o que essa palavra traz. Eclesiastes é um livro sobre o tempo do velho Salomão, o Salomão mais castigado, já sabido, já sofrido. A Bíblia diz ser firmes e constantes. E constante. O que falta nas pessoas é serem constantes naquilo que está fazendo. Porque você começa a fazer e é desestimulado a fazer, você para. É o que você faz normalmente, é o que o atleta faz normalmente. Se parar, não é? E o fato de nós abordarmos conforme as tuas forças, que nós temos um limite, né? É isso aí. Não podemos ultrapassar o limite. Porque aí não vai ser constante. Se passar no limite, vai ter que ter 2 dias para recuperar, aí não vai ser mais constante. É isso aí. Paizão, constância é a sua marca, tá? É a marca da família. Coragem. Eu queria que o senhor falasse agora da sua veia política, como começou e desse intervalo
que para muitos, gente, eu acompanhei esse cara, talvez você esteja vivendo isso aí agora. A história do meu pai é a história da vida de muita gente, que olha na tua cara, dá um sorriso amarelo e dentro desse sorriso está escrito assim, ele é um fracasso no que ele se pretende ser. E esse fracasso, o que dizia ou o que eu lia, era sobre a capacidade do meu pai em se eleger, em conquistar o mandato. Não deixe ser motivado por elogios, nem paralisado por críticas. Continue marchando. É isso que o senhor ensinou. Hoje, deputado eleito, 41 mil votos, MDB, Rio de Janeiro. Como é que foi, paizão? Ô, Renato, eu e meu irmão Oséias postulamos ser deputado em 1986. Imagina, você não é nascido, muita gente aí, né? 86. Postulamos uma vaga no MDB. PMDB daquela época. Não, né? MDB. Depois passou para ser PMDB. E voltou M. MDB. Ulisses Guimarães. Eita. Nelson Carneiro. Eu fui a Brasília e o Ulisses Guimarães ligou para Nelson Carneiro e deu a garantia que nós teríamos legenda para concorrer no MDB. Não é? Mas... Dá uma atualizada aqui, pai. Tem uma galera aqui, entendeu? A Evelyn, a Júlia, que não tem ideia da importância que era um Ulisses Guimarães. Imagina! Redemocratização do Brasil. Nova democracia. Que as pessoas nem lembravam do que era democracia, anos e anos de ditadura. Claro. Depois do regime militar, né, Ulisses Guimarães foi um campeão, né, um guerreiro na luta pelas diretas, não é? Então fomos ao Ulisses. O Ulisses nos recebeu no gabinete dele, 2 jovens, e tinha um deputado federal que nos levou a ele, ligou aqui para o Rio de Janeiro, doutor Nelson, ô Nelson, tudo bem? Tudo bem? Estou aqui com 2 candidatos fortes, que eu preciso legenda para eles no Rio de Janeiro. Um deputado estadual, um deputado federal. Naquela ocasião, eu e meu irmão Oséias estávamos no auge da fama. Nossa eleição era garantida. Já tínhamos andado o estado do Rio todo, 1986. LP gravado. Você estava em qual LP? Eu estava no Reino ao Senhor. Reino ao Senhor. É isso, Não lembra, não. Era hoje o podcast bombando. Hoje era o Instagram com milhões. Claro, claro. É o equivalente à mídia que eu conseguia. A mídia da época. Então, nós pensamos, vamos caminhar vamos ser eleitos. E caminhamos esse estado do Rio todo. Acontece que naquele momento, quem ganhou a eleição foi o grupo do Moreira Franco. O grupo do Nelson Carneiro perdeu, eu e o Zé não tivemos legenda. Outro fator interessante é que no baixar das cortinas, da possibilidade de vir por outro partido, eu fui convidado para vir candidato no partido do Arão Stramburgo. Renato, essa nossa caminhada política, ela começou em 1986. Eu postulei ser deputado estadual e meu irmão Oséias postulou ser deputado federal. E tínhamos todas as chances para ganhar, né? Haja visto que, na ocasião, eu e Oséias estávamos no topo da parada de sucesso da música evangélica, que hoje é música gospel. Vendendo LP. Vendendo muito, rodando igreja, cantando, fazendo a obra de Deus. Então tínhamos todas as chances para eu ser deputado estadual e o Zé ser deputado federal. Acontece que, ao postular a legenda, e apoiado por Ulisses Guimarães, que fomos a Brasília, e ele nos garantiu, ligou para o senador Nelson Carneiro e disse para nos dar a legenda. Naquela ocasião, quem ganhou o diretório do Rio foi Moreira Franco. E o grupo de Moreira Franco ocupou todos os espaços e não deu legenda nem para mim, nem para o Oséias. Sim, nós ainda tivemos uma outra chance. Antes de fechar a porta, eu encontrei na escadaria da Câmara Arão Stramburgo. Arão Stramburgo é o autor
da lei do 13º salário. Um homem conhecido no Brasil todo. E ele fundou um partido e nos chamou, vem pro meu partido, que vocês vão ser eleitos. Naquela eleição, o Arão, por ser muito famoso, ele elegeu uns 3 ou 4 deputados federais e uns 3 ou 4 deputados estaduais. Fatalmente, nós seríamos eleitos. O deputado estadual dele foi eleito com 5 mil votos. Mas por que vocês não aceitaram? Nós não aceitamos porque ficamos na garantia de que podia sobrar teríamos no MDB. Meu, tá entendendo? É a política. É a política. Agora, é interessante que você, nessa sua fala, admoestou as pessoas e disse que eu posso ser uma referência. E eu admito que sim, não é? Depois disso, eu fui vereador em Nova Iguaçu, de 88 a 92, e concorri 2 vezes para vereador no Rio de Janeiro e 2 vezes para deputado estadual e perdi as 4 vezes. Hoje, Renato, eu tenho plena consciência que a minha votação não é essa que eu tive de 41.930 votos. Sabe por quê? Porque eu admito e até entendo o comportamento de alguns amigos, de algumas pessoas que nos conhecem, que não votou em mim por entender que seria mais uma derrota. Seguidas derrotas. Ninguém quer votar em quem é derrotado. Eu enfrentei 2 de vereador, 2 de estadual, perdi as 4, não tem jeito. Mas agora, aos 70 anos, principalmente com a ajuda do meu filho, deputado federal Otônio de Paula, andamos por esse estado do Rio todo fazendo a campanha, não é? Meu filho, de 120 mil votos, passou para 159 mil votos, federal, sem rede social, né? E eu, de 16 mil votos, passei para 41.930 votos. Então eu sou referência da persistência, daquele que conhece o seu tamanho, que sabe a sua capacidade, mas que falta alguma coisa para chegar ao ápice. Tem muita gente assim. Tem, para chegar à vitória. Você se conhece, você sabe o seu potencial. Então, não desista. Né? Não desista. Continue. E eu sou referência nisso. Alguém vai acreditar em você, como dessa vez foi humano. Tem uma frase do meu irmão, a gente estava no final da campanha, chegou eu, Josué, que é um amigão nosso, um braço direito, e o irmão ali sentado e não tinha mais dinheiro, acabou o dinheiro. E a ideia era, vamos parar a campanha faltando 15 dias. Já fez o que tinha que ser feito, tinha todo mundo da rua, não dá mais. Esse foi o conselho do executivo. Você vai acabar a campanha devendo muito. Já não tinha muito. Quem faz campanha séria não tem muito, era o dinheiro do fundo partidário. Mas vai acabar devendo, vamos estourar. Meu irmão falou, eu acabo devendo, mas meu pai vai ser eleito. Alguém vai apostar em você as fichas que você merece. Mas sai de casa. Meu pai falou que foi a Brasília falar com o Ulisses Guimarães, encontrou o Arão numa escada e só ganhou uma eleição porque foi pra rua incansavelmente, junto com meu irmão. É trabalhando. A gente volta para Eclesiastes. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz. Com toda a sua força. É isso aí. Então, acho que a gente está aqui mostrando. Isso serve também, papai, de novo, para o esporte. Hoje teu irmão disputou uma eleição para vereador, perdeu. Pouca gente. Só conhece o Otônio, deputado vitorioso, né? Ele perdeu, mas insistiu. Ele tinha como lema, não é? Vitória não é para quem quer. Vitória é para quem insiste. Vitória é para quem nunca desiste. Pode ter gente que não... Isso é emocionante, hein? Que não tem a referência do Mano na minha vida, né? Pela minha história de neurocientista, professor. Mas busca aí, Otônio de Paula, deputado federal. A história desse rapaz ainda está sendo escrita. Ainda está sendo escrita. Ainda. Felizmente. E nós aprendemos
o esporte também é assim, a política mostra que o objetivo final, que talvez seja o pódio, o troféu, é o momento raro do atleta e do político. É verdade. As derrotas são os momentos comuns. Você perde um projeto de lei que você achou que ia ganhar, você perde uma eleição, você perde um apoiador, você perde uma disputa, uma fala, uma causa. O emprego. O emprego. Perder é normal na vida. Mas se você não desiste derrota após derrota, a vitória o alcançará. Ou você alcançará a vitória. O esporte é a mesma coisa, pai. Gabigol perde mais gol do que faz. Flamengo perde mais final do que ganha. Infelizmente, Flamengo, mas é natural na vida. E o ser humano tá aí numa nova geração que só quer ganhar. Tem uma juventude que se perder uma, se receber um não... Desiste. Ah, mas você não me ama, você me trata sempre mal. 1 de 90, a gente ouviu isso essa semana, né? Você faz 99 coisas boas. A última ruim te define como inimigo. É verdade. Mas se fosse ao contrário, você fez a ruim, 99 boa, você é o ídolo. Aí você precisa entender que na vida você precisa ter a oportunidade de desistir. O que esse cara ensinou pra gente é: desista de desistir, meu irmão. Essa opção não existe. Só segue em frente. Paizão, eu acho que o senhor tá sendo referência para alguém, mas o senhor tem referência. Eu preciso de 6 pessoas. Pensa aí, 3 referências eclesiásticas no mundo cristão e 3 referências políticas. Quem que o senhor citaria? Eu citaria, como disse, né, Dr. Ulisses Guimarães, que foi um guerreiro. Mandar um abraço aqui para os amigos da FURGS, que eu faço parte, a Fundação Ulisses Guimarães do Rio de Janeiro. Busquem aí, tem cursos gratuitos, é uma aula de democracia, é a política como a política deve ser. Muita gente hoje trata da coisa política como se não fosse algo pro bem, é pro bem. Se as leis que te garantem ter um teto, ter trabalho, ter o 13º, ter o SUS, foi a política que fez. Os maus políticos não podem corromper a política, eles têm que ser excluídos da política com o seu voto. Ulisses Guimarães... Interessante a sua lembrança, né? Se tem o 13º hoje... É política. É por isso que ele foi citado aqui. É política. Eu disse, Ulisses Guimarães, né? Outro na política, Dazo Coimbra. Foi uma referência na política no Brasil e com representação evangélica. Do Rio, ele. Já falecido. Eu sei, né? mas é do Rio, representante do Rio. Que o Brasil todo tá vendo a gente. Só claro, do Rio de Janeiro, Dazo Coimbra, não é? E na vida, meu pai, gente. Eu não posso deixar o velho sem ser a minha referência. Aí eu não contei, não é? Depois de muito tempo, depois de eu ser vereador em Nova Iguaçu em 88, e a gente fomos conversar, bater um papo com meu velho. Sabe o que ele me faz? Ele me tira de dentro de uma Bíblia ou de dentro de um livro um papel com a foto dele, né, que foi pré-candidato a vereador. Eu creio que tenha sido em Cachoeira do Itapemirim. Olha a genética. No Espírito Santo. Eu falei, pai, só fui candidato a vereador, mas desisti. Mas eu sempre, segundo ele, sempre militei na política. Então, a genética, como você bem disse, a genética está aí. 3 referências pastorais. Pastorais? Meu Deus. Vai deixar alguém de fora, é normal, ele tem muitos amigos pastores, mas hoje é o que vem no seu coração. Vamos lá. Túlio Barros Ferreira. Eita, foi lá no Essa semana eu vi a foto dele, mas me deu uma saudade. Um homem que faleceu aos 86 anos, mais ou menos, foi um precursor das Assembleias de Deus aqui no Rio de Janeiro, pastor, foi da Assembleia de Deus de São Cristóvão, uma referência no Evangelho aqui no estado do Rio, não é? E outro extremo, pastor Manuel Ferreira, lembra dele? Não é? Era rude, uma pessoa até muitas vezes difícil de lidar, não é? Mas sempre com sabedoria,
para Um líder nato. Nato para nos aconselhar. E outra referência, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, sabia? Não é? Em particular, É. o Silas é muito citado. Pastor Silas, um abraço para o senhor. O senhor tem realmente aqui no Papai uma figura que o admira muito, né? Muito. Interessante que eu não tenho muita aproximação física com o Silas, não é? Mas não tem um evento que eu esteja presente que o pastor Silas faça referência a nosso respeito, não é? Volta e meia a gente está falando aí através do WhatsApp. Interessante, há dias atrás, eu fui na igreja do pastor Silas e foram vários pastores, não é? E ele queria apresentar aqueles pastores. Falou, gente, vocês me desculpam. Eu vou chamar o Otônio aqui para apresentar vocês, que até para eu lembrar o nome de vocês, e o Otônio, eu já tenho o título, talvez, de decano. Decano. Lá nas Assembleias de Deus, aqui no estado do Rio de Janeiro. São 47 anos de ordenação. Na universidade já seria honoris causa Honoris causa. Ou sênior. Sênior. É o respeito, é o respeito. E, então, Silas é a referência da igreja atual, de um guerreiro, de uma pessoa que combate, defende os nossos princípios, não é? Sabe o que eu estou querendo fazer? Por incrível, passou pela minha cabeça. Vou consultar o regimento interno da Assembleia Legislativa para, volta e meia, apresentar pessoas que estão aí, que são referência da causa do conservadorismo, para exibir, não é, o que essas pessoas falam fora da tribuna, aí nas redes sociais, que tem muita gente boa produzindo fatos e conselhos, doutrinação, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, que não tem a tribuna que eu tenho. E eu quero dividir a tribuna, a visibilidade da tribuna, com essas pessoas que constroem um país melhor, uma sociedade melhor, que não tem o espaço da tribuna para falar. Como o senhor já falou de mandato, vamos para ele, então? Vamos. Como é que é ser deputado estadual? Essa semana eu descia no elevador, juntamente com o deputado Fred, e dizia para ele, caramba, e eu descendo apressado do elevador, e ele também. E o elevador cheio, né, de pessoas. Aí eu falei assim, gente, e ainda dizem que deputado não trabalha. Não é isso que está na boca das pessoas? Política é vida boa. Política é vida boa, deputado não trabalha. Eu falei, meu Deus. E disse assim, eu estou num cansaço tremendo. Chega sexta-feira, eu quero descansar, eu quero cama, eu quero... Mas amanhã tem Hospital do Cérebro para o senhor visitar. Então não paro, a gente não para, não é? E estamos apenas em um mês, 45 dias. Já com o projeto de lei? Já com projeto de lei. Gente, Deus tem me dado o meu filho Renato, que tem uma expertise muito grande na área de pessoas com deficiência, não é? E o nosso mandato está sendo, né, mirado nesta área, principalmente. E nós fizemos agora, já demos entrada, vai ser votado, num projeto de lei que cria núcleos aonde estiver o SER. SER é, no plano de saúde da Secretaria de Saúde, o setor que tenta reabilitar a pessoa para recuperar a pessoa que estava enferma, que está doente, para voltar ao convívio da sociedade. Isso curada, claro, não é? Mas nós fizemos um projeto que em todo o SER tenha um núcleo para prática de esporte para essas pessoas, por entendermos que o esporte
é uma ferramenta tremenda para reabilitar essas pessoas, curar essas pessoas, talvez, de uma maneira mais rápida. Então, e outros projetos que estamos desenvolvendo ali na Assembleia Legislativa, que eu não tenho dúvida que será do agrado da sociedade e vai corresponder com todos aqueles que votaram no nosso nome para deputado estadual, e não vamos decepcioná-los. É um mandato de entrega, né, paizão? Já que tem uma pausa aí para falar de saúde, que o esporte é saúde, saúde para todos, e quando a gente fala de pessoa com deficiência, uma coisa é importante. Já bebeu sua água hoje? Aí, dá uma golada aí. Vou dar uma golada aqui na minha. Repõe a sua aqui, paizão. Toma aí, ó, mais uma. Alguém em casa tá indo na geladeira pegar água. Pega. Pega a água, se hidrata. 2,5 a 3 litros por dia. É isso que tá tomando? Senão dá cãibra. A cãibra, a principal causa da cãibra é má hidratação. Quando os músculos vão contraindo durante o dia inteiro, você vai perdendo a capacidade hídrica, você vai acumulando sais em locais que sais não deveriam estar. Quem retiraria esses sais dali seria a água. Às vezes a água até retira sais demais na urina. E você tem cãibra. As pessoas acordam na noite, pai. Já aconteceu isso contigo? Isso é normal, principalmente nessa idade que eu Vai ter que beber mais água, então. Eu bebo. Mais. Entendeu? E dá água pra tua mãe também. Ela também acorda. Dona Fátima! Não Renato, falamos dela, né? Você vai chegar. O senhor tá cansado, mas ela não tá não, pai. Não cansa, não. Não tá? Meu Deus, escuta bem. A realidade, além de ser uma situação inerente da falta de você ter água e você fazer exercício físico, a idade chega. Chega. Não é? Pra todo mundo. E a cãibra. Aí, há dias atrás, interessante, deu uma cãibra no meu pé. Eu levantei o pé assim, percebi o dedinho lá do pé aberto, assim. Parecendo aquele bulldog de atiradeira, lembra? Aí eu falei, o gancho. É o gancho da tiradeira. Falei, meu Deus, e daí agora? Vai voltar ou não? E tá lá eu, fazendo força. Falei, e a realidade, você até ri, mas além da dor que você está sofrendo, você precisa fazer uma série de manobras para ele fechar. Aí vai fechando, vai, até chegar no ponto. Eu estou contando um fato que é corriqueiro, é rotineiro, gente. Olha, mas só acontece com quem tá vivo, hein? Entendeu? Tem que estar vivo para ter cãibra. Beba água. Glória a Deus que estamos vivos. Papai, no mandato também já foi distribuído. E para surpresa de muita gente, a sua capacidade política vem sendo revelada. O senhor ganhou a titularidade de uma comissão no primeiro mandato? Sim, eu sou presidente da Comissão de Defesa Civil. O que faz a Comissão de Defesa Civil? Ele fiscaliza, né, dá parecer em construções, nessas enchentes. Águas de março, estamos nela aí. Águas de março, falamos aí há pouco, não é? Tem que estar presente. Você sabe o que eu descobri? Falei, a Comissão de Defesa Civil não é atribuição fazer o salvamento no primeiro momento, que lá é o bombeiro, lá é a pessoa treinada para isso. Mas, obviamente, que a Comissão de Defesa Civil, ela pode ir em loco, aonde, porventura, possa haver a previsão de um desastre e equacionar aquele problema. Não esperar acontecer. Que hoje em dia é isso, né? E, obviamente, numa catástrofe, numa situação dessa, carece que você esteja presente. E existe uma indumentária, né, de quem trabalha na Defesa Civil. É aquele colete. Como eu gosto de colete, está aqui, ó, Otone não para, não é? Como eu gosto de colete, falei, cadê os coletes do ex-secretário, dos funcionários da Defesa Civil, que são treinados ou orientados a fazer esse tipo de trabalho preventivo e até pós-acidente? Não existia. Estou comprando do meu bolso
coletes para a Comissão de Defesa Civil, está presente nesses momentos. Perfeito. E tem o uniforme, vai lá de terno? Não posso. Vai lá de gravata? E outra coisa, isso facilita o acesso dos profissionais. Identifica quem é quem ali na área. Isso. Então, estamos no primeiro mandato, conseguimos, aí estamos presidente da Comissão de Defesa Civil, participando de outras comissões, né? Pessoas com deficiência, né? Intolerância religiosa. Ótimo, ótimo. Estamos tendo um mandato bastante atuante, eu não tenho dúvida que ao prestarmos o relatório, né? Já nesse primeiro trimestre, nós vamos apresentar um bom relatório para aqueles que nos colocaram ali e até os que não votaram, para entender que na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem um deputado que corresponde aos anseios da população desse estado, carente e necessitado de ações políticas públicas. De camelô a deputado, e por ter sido camelô, por ter cortado angu, por ter conseguido ser irmão de uma família tão numerosa, ninguém se afastar do temor de Jesus Cristo. Isso tudo vai se refletir na família, na ascendência que ele teve, na descendência que ele agora tem. Fala um pouquinho aí da sua descendência, papai. Eu só tenho a Glia, né? Mas o mano lá tem 3 netos maravilhosos com a Silvana. Mandando um beijo aqui pro meu amor Tamires. Fala um pouquinho aí da geração pós-Otônio de Paula Pai que vem e o orgulho que eu sei que o senhor tem dos seus netos. Com certeza. Muito orgulho do meu filho, deputado federal. E olha que ele é reconhecido na rua, tipo um popstar. Não é porque canta, né? É porque é um soldado de primeira hora. Atuação. É um excelente no que tribuno, se prestou a fazer. Um tremendo tribuno, que é um soldado de primeira hora que está lá. E você que vê os vídeos dele percebe, né, a coragem. Ele defendendo os interesses do povo brasileiro, em especial o povo do estado do Rio de Janeiro. Isso me dá um prazer muito grande. Eu louvo a Deus. Aí me vem à mente, quando vereador em Nova Iguaçu, nós como vereador, tendo uma postura parecida. Obviamente que hoje o tempo é outro, não é? Mas quando vereador em Nova Iguaçu, nós fomos oposição ao prefeito e usávamos a tribuna para denunciar corrupção, denunciar as coisas erradas que estavam acontecendo no município. E eu percebi ali meu filho com 10, 12 anos, prestando atenção, talvez vibrando com o pai. Entendendo tudo e percebendo. E hoje eu me reporto a isso. Tenho um prazer muito grande em ver, né, a desenvoltura do deputado federal Otônio de Paula na tribuna, defendendo o povo brasileiro e o povo do estado do Rio de Janeiro. Ele é reconhecido no Brasil todo, sabe? Inteiro. No Brasil todo. Nas eleições para prefeito, ele rodou o Brasil para eleger prefeitos fora do estado. Com certeza. Aí, vou citar aqui o prazer, a alegria que eu tenho hoje ser deputado, o fato de ter caminhado com meu filho e ele ter, de alguma forma, transferido boa parte dos votos dele para a nossa eleição, não é? Como já falamos aqui, de 16 mil votos, fomos para 41 mil votos, e essa nossa eleição se deve ao trabalho, à popularidade, à desenvoltura dele. Sou feliz por ter uma nora abençoada, a pastora Silvana. Interessante, quando eles casaram, Renato, lá na Paraíba, Deus me mostrou o que ela é na vida do meu filho. Eu sabia perfeitamente que isso tudo ia acontecer. Glória a Deus. Na minha adolescência, juventude, tinha um casal, Davi e Beatriz, um casal de pastores, fazia uma obra de Deus fantástica, que é muito difícil, sabe? Hoje, ter o pastor e a sua esposa seguindo o seu ministério e trabalhando ali em paralelo, fortalecendo o ministério do esposo, não é?
Mas quando ele casou com a pastora Silvana, eu logo percebi uma moça talentosa, musicista, maestrina, né, pregadora, formada teologicamente. Então eu imaginava que isto que acontece hoje no ministério pastoral do meu filho iria acontecer, e me dá um prazer muito grande ter a Silvana como minha nora, meus 3 netos, meu Deus, Otone de Paula Neto, dizem que é a revanche. Vocês vão ter que aturar, lamento muito, não é? É uma figura, né? Otone, que coração bom, né? Interessante que ele desmanchou um namoro, porque ele em conversa com a namorada perto de mim, né? Ele falou assim, quando eu tiver um filho com você, eu vou colocar o nome de Otone Neto. Ela, na cara de pau, falou, Otone, que nome horrível! Tal. Olha, passou uns 15 dias, ele desmanchou o namoro. E chegou para mim, pai, desmanchei porque ela falou que teu nome é feio, meu nome também é feio. Mas aí a Silvana casou com meu filho e aceitou ser o Otone. Agora vocês que aturem. Otone de Paula Neto. Na campanha passada, ele deu uma entrevista para um jornal francês. E rodou o mundo. Uma TV francesa. E ele em cima do palco, do carro, falando, e a TV francesa focalizando. Quer dizer, tá na veia. Não é? O Israel... Quando canta, um exímio ministro de louvor, uma bênção nas mãos de Deus. A Esther, que menina graciosa. Que liderança. Que liderança entre os adolescentes e juventude. E eu só tenho que louvar a Deus pela minha família pós-Otone. Você, teu irmão, minhas noras, meus netos, só tenho que agradecer a Deus. Gente, conseguimos descobrir bastante dessa figura do meu pai. Não podia ter começado melhor o Ubuntu Podcast com Renato de Paula. Seremos porta-voz das boas novas. Você não vai ver aqui miserê, gente contando problema, gente contando como a vida é difícil, porque isso já isso não é novidade, não deve ser mídia. O que eu quero dizer é como superar. O nosso foco aqui é na solução, porque o problema já existe. E o problema é para ser superado. Meu pai, obrigado pela sua presença, obrigado pela confiança, obrigado por estar ainda contribuindo com o Estado do Rio de Janeiro, emprestar seu CPF para esse mandato. E eu queria que o senhor se despedisse agora com as suas palavras finais para quem está em casa agora, pai. Esse programa foi um programa de esperança e de família. Alguém sem família, dizendo que a família não presta, que a família não ama, e olham para nossa achando que é um mar de alegria. Eu já vou dizer para vocês, não é. Temos problemas, mas superamos ele, porque temos um princípio cristão, que a nossa oração nem sobe na desunião. Então, eu quero que o senhor dê uma palavra de esperança para alguém que está pensando em desistir. Já tentou tanto, já não acha que presta quanto achou no início. Ou para quem está enfrentando aí a pobreza, a adversidade, o dinheiro não chegou e tudo isso o senhor passou e superou. Eu acho que ninguém melhor do que o senhor para se despedir com um conselho para quem está nos ouvindo em casa. Renato, o meu conselho é respeito, não é? Respeito ao pai, respeito à mãe, o pai respeitar o filho respeitar o pai e a mãe. Isso sempre eu fiz isso, né? E Deus tem, de alguma forma, confirmado. Exemplo disso, eu respeito o meu filho como deputado federal, e ele me respeita como pai. E agora me respeita como deputado estadual, não é? Eu nunca influenciei e, de alguma forma, contrariei o que o meu filho tem, o comportamento que ele tem tido como deputado federal, e ele sabe disso, não é?
por entender que ele, no uso da sua função, ele tem a liberdade, a prerrogativa por lei, e ele também tem a capacidade cognitiva de entender o que tem que ser feito e fazer correto. O tempo que eu tive de educá-lo, ensiná-lo, passou. Aí daí para frente é com ele. Claro, na qualidade de pai, o que a gente puder e pode contribuir, a gente tem feito. Principalmente quando, de alguma forma, a gente observa e ele entende, mas respeitando a decisão dele. Você, no seu lado profissional também, não é? Nós sempre tivemos um respeito um com o outro. Então respeita, não é? O pai respeitando o filho respeitando o pai, a esposa respeitando o esposo, para que a família viva em harmonia. E é interessante isso. A Bíblia Sagrada diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Claro, por ser evangélico, ser um pastor, Deus sempre foi o centro da nossa família. A palavra de Deus sempre foi o centro. Busque em Deus o melhor para a tua família. Eu não tenho dúvida que Ele está pronto a ensinar como ter uma família de sucesso. Paizão, obrigado. Ubuntu vai ficar melhor. Até a próxima. Obrigado.